E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje começaremos uma série de vídeos falando sobre história musical. Vamos trazer histórias dos personagens da música, como Elvis Presley, Chopin, Tom Jobim e muitos outros. E para começo de conversa, vamos falar, é claro, da história da própria música. Como surgiu, os seus processos evolutivos. Então não perca tempo e já se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Aproveite também e já deixe o seu like aqui, ok? Dito isso, bora pro vídeo. Pré-história. Podemos imaginar que o homem primitivo se comunicou desde muito cedo usando sinais sonoros. Muito antes do aparecimento dos primeiros instrumentos, o homem já fazia a sua música, imitando os sons da natureza, com gritos, sons corporais, batendo paus, ramos, pedras, conchas, enfim. Quando o homem começou a produzir sons intencionalmente, foi aí que se iniciou a longa caminhada a qual chamamos história da música. Há vestígios nas pinturas das cavernas de que o homem utilizava músicas nas cerimônias ritualísticas como encorajamento para a caça, evocação das forças da natureza, culto dos mortos, entre outros. Primeiro, usaria somente a voz e alguns sons do corpo, mas ao longo do tempo foi construindo instrumentos e com eles acompanhou as suas músicas e danças. Para as tornar mais ricas e assim agradar mais aos seus deuses, a partir do ano 9000 a.C., as grandes civilizações antigas, como Egito, Grécia, Índia, Roma, região da Mesopotâmia, a música tinha um papel fundamental em todas as atividades do dia a dia. Afinal, qual o sentido original da palavra música? O termo música vem do grego, que significa a arte das musas. É isso mesmo. Existe na mitologia grega 9 musas, todas filhas de Zeus, e os gregos atribuíram a música a elas como um símbolo de perfeição. Na Grécia e em Atenas, todos os anos se realizava um concurso de canto. As peças teatrais eram acompanhadas por música. Os gregos cultivavam a música como arte e como ciência, e era uma das 4 disciplinas fundamentais da educação dos jovens da época. No Egito, havia música tanto no palácio do faraó como para acompanhar o trabalho dos campos. Os músicos eram normalmente mulheres. A música tinha origem divina e estava muito ligada ao culto dos deuses. A harpa, a lira e o alaúde eram muito utilizados. Em Roma, as lutas dos gladiadores eram acompanhadas por trombetas. Os ricos aprendiam música e realizavam concertos em suas casas. Na rua, malabaristas e acrobatas representavam acompanhados por flautas e pandeiretas. Grupos de músicos obtinham licenças especiais do imperador para percorrerem as províncias do império, dando o primeiro exemplo de turnê musical. A música medieval. Com a decadência do Império Romano e a implantação do cristianismo, a igreja passa a ter um papel decisivo na evolução da música. Todos os monges que nos mosteiros continuam o trabalho iniciado pelos gregos, desenvolvendo a teoria e a escrita da música, começa a haver então uma grande separação entre a música religiosa e a música popular. Uma das grandes diferenças entre esses dois tipos de música está nos instrumentos usados. Na igreja, apenas o órgão era permitido, enquanto na música popular, na música profana, a não religiosa, havia a rabeca, o saltério, o alaúde, a sanfona, o realejo e outros instrumentos. A língua usada nos cantos da igreja era o latim, enquanto na música popular eram usados dialetos próprios de cada região. No Império tinha os menestréis, que eram músicos da corte que andavam de terra em terra e levavam as notícias nas suas andâncias e apregoavam-nas cantando. Os trovadores eram nobres compositores de música e poesia, tendo como tema o amor de um cavalheiro por uma bela dama. A escrita musical, tal como hoje a conhecemos,
deve muito aos 1000 anos da Idade Média, pois foi durante esse período que ela foi evoluindo até chegar ao código atual. A música renascentista foi uma época de grandes mudanças na Europa. O homem do Renascimento já não vive apenas dominado pelos valores da igreja, mas encontra valores nele próprio e na natureza. A igreja tornou-se menos rígida, permitindo uma aproximação entre a música sacra e a música profana. Os governantes e os homens ricos desempenhavam a partir de agora um papel muito importante na evolução da música, concedendo aos compositores audições e oportunidades de trabalho, promovendo festas e acontecimentos culturais. Música barroca. O barroco é um período em que a música instrumental atinge pela primeira vez a mesma importância que a música vocal. O violino afirmou-se e a orquestra vai tomando uma forma mais estruturada, surgindo aí então a ópera e o ballet. Os instrumentos de tecla têm uma grande evolução e o cravo aparece como um instrumento solista e não apenas acompanhante. A música do barroco é exuberante, de ritmo e frases melódicas extensas, fluentes e muito ornamentadas. São usadas contrastes de timbres e de intensidades também, mistura de acordes, volume ora alto, volume ora baixo dentro da mesma canção. A música clássica. No período clássico, a música torna-se mais leve e menos complicada que no barroco. Predomina a melodia com acompanhamento de acordes. As frases são bem delineadas e mais curtas que anteriormente. A dinâmica das obras torna-se mais variada. Aparece o sforzato, por exemplo, que é uma acentuação forte numa nota. O crescente, que é um aumento gradual da intensidade do som, e o diminuendo, que é a diminuição gradual da intensidade do som. A música é tonal. O cravo cai em desuso e é substituído pelo piano. A orquestra cresce em tamanho e acolhe um diversificado número de instrumentos. A ópera conhece um grande desenvolvimento e popularidade e começa a tratar temas do dia a dia. É uma época extremamente fértil em grandes compositores e talvez a mais produtiva de todos os períodos da história da música. Viena, da Áustria, é considerada a capital da música clássica, pois foi lá que se concentraram a maioria dos compositores. Romantismo é o período da liberdade de expressão de sentimentos e paixões. Paris junta-se a Viena e tornam-se os principais centros da música da Europa. Os compositores libertam-se da tutela dos nobres que os empregavam e passam a compor livremente. Os concertos públicos tornam-se mais frequentes e começam a aparecer as grandes salas de espetáculos. A fantasia, a imaginação e o espírito de aventura desempenham um papel importante na música deste período. Surge a música descritiva com os poemas sinfônicos. A literatura exerce uma enorme influência na música romântica, que está demonstrada na grande quantidade de Ilíade, que é o tipo de canção que floresceu nesse período. Os músicos interessaram-se pela música folclórica, indo aí buscar material para compor, e aqui é dado ênfase às melodias líricas. As harmonias são ricas e contrastantes, explorando uma gama maior de sonoridades, dinâmicas e timbres. As obras tomam proporções grandiosas e a orquestra atinge uma dimensão gigantesca. A música do século XX. O romantismo explorou até ao limite as possibilidades da música tonal. O século XX surge como o século das experiências, da procura de novos caminhos na música e nas artes em geral. E é aqui que começa a procura de novos materiais e a utilização de recursos trazidos pelos avanços tecnológicos. Acentua-se a tendência para valorizar culturas até então esquecidas. Os novos meios de transporte e comunicação facilitaram as trocas culturais. É o que faz com que hoje a música moderna haja influências muito variadas. O aparecimento da gravação sonora, por exemplo, abre um mundo novo à produção musical. A procura de novas sonoridades fez com que os compositores explorassem sons produzidos por objetos,
transformando-os em instrumentos musicais. Os instrumentos convencionais são transformados e preparados de forma a alargar as suas possibilidades tímbricas. O timbre nessa época é talvez o parâmetro mais valorizado na música. Surgem os primeiros instrumentos eletrônicos, que ficarão para sempre ligados à música pop rock, embora tenham outros estilos que também esteja presente esse tipo de sonoridade eletrônica. O piano é um instrumento muito usado em experiências do campo da investigação tímbrica. Tem sido usado técnicas muito simples, como seja tocar agregados sonoros, ou clusters, que é usando o cotovelo, o antebraço ou mesmo a mão aberta sobre as teclas. Tocar diretamente nas cordas do piano, como se fosse harpas, por exemplo, né? Há compositores que, para obter novas sonoridades, colocam folhas de papel entre as cordas do piano ou objetos sobre as cordas, como bolas de ping-pong, por exemplo. Então, pessoal, gostou? Esse foi um breve passeio pelo incrível mundo da música. Obrigado por assistir a esse vídeo e se foi relevante para você, dê um like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu!